Você teria coragem de entrar dentro dessa cova? Acredito que não. Pois é, um homem de Deus foi lançado numa cova como esta e infestada de leões como esse, e recebeu o livramento da parte de Deus. Daniel é um personagem bíblico citado no Antigo Testamento e que possui um livro que leva seu nome. Sua história na Babilônia, suas visões e interpretações de sonhos e, sobretudo, o famoso episódio envolvendo a Cova dos Leões, fazendo o profeta Daniel um dos personagens mais conhecidos de todos. Neste vídeo, aprenderemos sobre quem foi Daniel na Bíblia, conhecendo cada detalhe de sua biografia. Mas quem foi Daniel? Primeiramente, precisamos saber que existiu mais de um Daniel mencionado na Bíblia. Antes de falarmos do profeta Daniel, conheceremos outros personagens com o mesmo nome. Daniel, filho de Davi, também chamado de Quileabe, foi o segundo filho do rei Davi com Abigail. Ele era mais velho que seus irmãos Absalão e Adonias, porém, nada mais é registrado sobre ele. Daniel, descendente de Itamar e que acompanhou Esdras, também sendo um dos signatários do pacto. Agora que conhecemos os outros personagens bíblicos com o nome de Daniel, vamos abordar a história do profeta Daniel. Antes, também é interessante saber que o significado do nome Daniel é Deus é meu juiz. Daniel foi um profeta, o quarto dos chamados profetas maiores e personagem principal do livro de Daniel, presente no Antigo Testamento. Nada se sabe sobre sua vida, além do que é relatado no livro que traz seu nome. Sabemos que o profeta Daniel foi um israelita de linhagem nobre e real, levado cativo de Judá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor em aproximadamente 605 a.C., no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Na Babilônia, juntamente com outros companheiros com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço no Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Dentre os companheiros de Daniel na Babilônia, o relato bíblico destaca 3 homens: Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos por seus nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente, conforme o costume babilônico que atribuía nomes que faziam referências às suas deidades. Daniel também recebeu outro nome, no caso, Beltesazar. O rei da Babilônia determinou que fossem servidas aos jovens capturados as mesmas iguarias que eram servidas no banquete real da corte pagã. Porém, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Isso parece indicar que possivelmente o alimento real era conflitante às regras alimentícias estabelecidas na lei de Moisés. Daniel então conversou com o chefe dos eunucos, a qual Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia, para que ele não precisasse comer daquele banquete. Inicialmente foi feito um acordo para que durante 10 dias fosse servido a Daniel e seus 3 amigos apenas legumes e água. Ao final de 10 dias, eles seriam examinados e comparados aos 10 jovens que estavam se banqueteando com as iguarias do palácio. Após 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam com aspecto mais saudável do que qualquer outro jovem. A Bíblia diz que Deus concedeu a estes 4 jovens conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria.
Mas a Daniel, Deus também deu entendimento em toda visão e sonhos. Quando o período de treinamento determinado por Nabucodonosor terminou, os jovens foram conduzidos à presença do rei. Na ocasião, a Bíblia diz que não foram achados outros jovens tão capazes como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, fazendo com que eles ficassem assistindo diretamente diante do rei. O rei lhes fez várias perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia conhecimento e sabedoria, e que Daniel e seus 3 amigos se mostraram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do Império Babilônico. O profeta Daniel ganhou reputação inicialmente interpretando os sonhos do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor havia tido um sonho que lhe deixou perturbado e, convocando os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, pediu-lhes que se lhe revelassem não só o significado do sonho, mas o próprio conteúdo do sonho. Entretanto, eles não foram capazes de revelar o sonho ao rei, o que fez com que Nabucodonosor ordenasse que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Ao saber disso, Daniel pediu um prazo para que revelasse ao rei o conteúdo do sonho e a interpretação do mesmo. Então, através da divina revelação, Daniel contou o sonho não revelado pelo rei, bem como a sua interpretação, que incluía a destruição do reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor, impressionado com o que aconteceu, honrou a Deus e recompensou a Daniel com presentes preciosos, colocando-o como governador de toda a província de Babilônia, além de principal governador de todos os sábios. Mais tarde, o rei Nabucodonosor voltou a ter outro sonho da parte de Deus. Tal sonho envolvia o processo de humilhação a qual o monarca seria submetido devido ao seu orgulho e soberba. Por pelo menos 20 anos, aproximadamente 561, 539 a.C., nada foi registrado sobre Daniel. Alguns estudiosos acreditam que ele tenha, de certa forma, perdido alguma posição privilegiada na corte depois da morte de Nabucodonosor. O profeta aparece em cena novamente por ocasião de um episódio ocorrido já durante o reinado de Beltesazar, que exercia a corregência da Babilônia com seu pai Nabonido. Belsazar deu uma festa e acabou ordenando que trouxessem as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém, para que fossem profanadas por ele e seus convidados. Num determinado momento, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio. Quando nenhum dos sábios da Babilônia pôde desvendar o que havia sido escrito na parede, a rainha, provavelmente filha de Nabucodonosor, lembrou-se de Daniel, que acabou sendo convocado para interpretar a inscrição que dizia Mene, Mene, Tekel Parsim. De acordo com a interpretação do profeta Daniel, a inscrição misteriosa da parede era uma referência à sentença sobre a conquista da Babilônia e a queda de seu rei. A interpretação exata dada pelo profeta Daniel foi a seguinte: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Tudo sucedeu conforme a interpretação do profeta Daniel.
Dário, o Medo, matou Belsazar e conquistou a Babilônia naquela mesma noite. Embora não exija qualquer referência extra-bíblica a um personagem medo com o nome de Dário, importantes estudiosos consideram que esse Dário citado no livro de Daniel é o governador da Babilônia no reinado de Ciro, identificado como Gobrias. Quando Dário tomou a Babilônia, logo ele reconheceu a habilidade e capacidade do profeta Daniel. Dário separou 120 governadores, o qual Daniel estava entre os 3 supervisores. O profeta Daniel, porém, começou a se destacar entre os supervisores e o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os governadores e outros supervisores começaram a tentar derrubar Daniel de seu posto. Como não encontraram nada que pudesse acusar o profeta Daniel, então eles tramaram uma conspiração que afrontava a lei de Deus e colocava Daniel numa posição sem saída. O plano consistia em fazer com que o rei estabelecesse um decreto que durante 30 dias todas as orações deveriam ser direcionadas à pessoa do rei, e quem desobedecesse seria atirado na cova dos leões. Daniel não se abalou com tal decreto. Ao contrário, como de costume, o profeta orava 3 vezes ao dia, em seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Como parte da conspiração, os homens ficaram vigiando o profeta Daniel, e assim que o encontraram, orando a Deus, correram para contar ao rei. Ao ouvir sobre a desobediência do profeta Daniel, o rei Dário ficou muito entristecido e tentou salvar Daniel até o fim do dia. Porém, os homens que tramaram contra o profeta trataram de garantir que o decreto fosse cumprido e Daniel lançado na cova dos leões. Devido ao silêncio que se encontrava a área da cova dos leões, os inimigos de Daniel acreditavam que finalmente tinham conseguido dar cabo da vida do profeta. Mas o que eles jamais esperavam estava prestes a acontecer. Na esperança quase findada de que o profeta ainda estivesse com vida, o rei Dário foi até a entrada da cova dos leões e chamou pelo nome de Daniel. E surpreendentemente, Daniel respondeu, dizendo que Deus havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem o profeta Daniel da cova. Em contrapartida, Dário ordenou que aqueles que se levantaram contra Daniel fossem atirados juntamente com suas famílias à cova dos leões. Por fim, o rei ainda editou um decreto para que todos temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. Diferente do silêncio que provinha da cova dos leões, dessa vez o som de ossos sendo esmigalhados pelos dentes dos leões. Entre os capítulos 7 e 12 estão registradas as próprias visões do profeta Daniel, as quais, entre outras coisas, predizem o triunfo do reino messiânico. O profeta Daniel teve sua última visão registrada em seu livro, nas margens do rio Tigre, durante o 3º ano do rei Ciro. No Novo Testamento, Jesus, em seu sermão, cita a profecia do profeta Daniel acerca do abominável da desolação, que historicamente se referia à profanação promovida por Antíoco Epifânio e que prefigurava a profanação causada pelo general romano Tito na queda de Jerusalém em 70 d.C. Ainda sobre essa profecia, a maioria dos estudiosos concorda que tais eventos tipificam de alguma forma o anticristo que surgirá perto do fim
da presente era. Daniel foi uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus, acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro que lhe oferecessem. Daniel era fiel a Deus, mesmo que isso lhe custasse sua vida. Ele também mostrou como é possível buscar a Deus, mesmo em uma terra estranha e mergulhada no paganismo. Daniel provavelmente alcançou aos 90 anos de idade, vivendo aproximadamente até 536 a.C., no terceiro ano do reinado de Ciro. Daniel conseguiu da parte de Deus um grande livramento. Foi livre da boca dos leões, dentro da cova infestada deles. O que parecia impossível tornou-se possível. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.